Débora, ainda é possível passar no vestibular de medicina este ano? Essa foi a pergunta e eu fiz questão de vir aqui responder e conversar com vocês. Vamos entender os vestibulares de medicina de uma forma geral, para fazer sentido pra gente? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: vestibular de medicina é um vestibular concorrido. Isso é claro para vocês? É um vestibular concorrido. E é por esse motivo que muita gente, muitos cursinhos, muitos professores, muitas pessoas, não só professores, né? Mas muita gente defende a ideia que para passar em medicina a gente precisa de anos de preparação. Essa é a ideia defendida. Então, para fazer medicina, você precisa ficar 2, 3 anos se preparando aí para passar. É verdade? Depende de como você estuda, tá? E é isso que nós vamos entender. Depende de como você estuda, onde você quer passar, depende de uma série de coisas. O que eu preciso entender é o seguinte: tem diversos vestibulares de medicina que acontecem todos os anos, diversos. Tem Enem, que abrange aí todas as federais, tem as faculdades próprias, né, as próprias faculdades que fazem o vestibular, tem as bancas que preparam o vestibular, que no caso tem a VUNESP, tem a FUVEST, tem a CONVEST, tem a FGV, tem N possibilidades. E aí você precisa, a primeira coisa que você precisa definir quando você quer passar em medicina em espaço curto de tempo é definir o seguinte: onde você quer passar? E é claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, para a VUNESP. Por quê, Débora? Porque conforme eu disse para vocês, ó, tirando a prova do Enem que pegam todas as federais, qual que é a banca que você tem maior chance de conquistar a sua aprovação em menos de um ano? VUNESP. Débora, por que você está falando isso? Vou explicar. Primeiro, porque a VUNESP é a banca, depois do Enem, é a banca que mais prepara vestibulares de medicina, sem medo de errar, gente. Então a VUNESP prepara aproximadamente 40 vestibulares de medicina todos os anos. Isso é muita coisa. Então, se você quer passar em medicina em menos de um ano, eu te aconselho a fazer VUNESP. Por quê, Débora? Porque nós temos um leque maior de provas, então eu tenho um volume maior de provas que eu posso prestar para conseguir minha aprovação. E também é porque é uma prova menos complexa. Débora, menos complexa? Sim, a VUNESP é uma mãe, gente. Então as provas são objetivas, elas são organizadas, as provas são coloridas. Então tudo isso que parece uma coisa simples é uma coisa extremamente relevante para nós, né? Para nós candidato, para você candidato. Então, quando você pega uma prova organizada, colorida, uma prova com grau de complexidade menor, uma linguagem mais parecida ali com o seu cotidiano, com certeza é muito mais fácil conquistar essa aprovação em menos de um ano. Débora, então você está falando que entrar em medicina pela VUNESP é fácil? Não. O que eu estou falando é que você tem uma chance maior de conseguir essa aprovação em menos de um ano se você fizer VUNESP por N motivos. E um dos motivos é o fato de ela ter um leque muito grande de provas. Então você consegue escolher. Olha só, gente, a VUNESP, ela tem quase 40 vestibulares, alguns anos mais, alguns anos menos. Esse ano mesmo teremos mais de 40. Nós temos grau de complexidade diferente, então você pode escolher o tipo de prova que você quer fazer. Tem como você escolher se você quer que a sua prova tenha objetivo ou dissertativa. Tem todas as regiões, Nordeste, Sudeste. Então tem N possibilidades. E isso faz com que você consiga a sua aprovação em menos de um ano. Beleza? Então, para responder a pergunta aqui do candidato: Débora, é possível passar em medicina ainda esse ano? Se for na VUNESP, te garanto que sim. Por que, Débora, você garante que sim na VUNESP? Porque é onde eu sou uma expert, né? Então, se por acaso caiu aqui agora, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. Então, se o seu objetivo é passar em medicina pela VUNESP, você ainda consegue esse ano. Mas é claro, depende de uma série de coisas que nós vamos comentar aqui agora. Então, para eu passar em medicina pela VUNESP esse ano, independente de qual seja a faculdade, eu preciso pensar em algumas coisas. Então, olha só, gente, a grande sacada para você conquistar sua aprovação em menos de um ano, qual que é? É você conhecer exatamente o ponto que você está e o ponto que você precisa chegar para conquistar sua aprovação esse ano. Tem alunos
no cursinho, eles dominam tudo de conteúdo, de conceito, mas não sabem fazer prova. Então o que a gente precisa fazer? Treinar como faz prova, como termina no tempo, como usa macete, como apresentar questões dissertativas, é uma característica. Então, para os alunos que eles estão aí já estudando há 1 ano, 2, 3, 4 anos no cursinho, a pegada de preparação é uma. Vamos lapidar o que você já sabe, vamos treinar a fazer prova no tempo, vamos entender de âncora, comando, critério de correção. Essa é a pegada do candidato que está há alguns anos já se preparando no cursinho. Qual que é a pegada do aluno de terceiro ano? Ele tem que conciliar matéria do terceiro ano com matéria do vestibular. Ah, Débora, mas eu estou estudando para a escola, eu não estou estudando para o vestibular? Não, não está. Certo? São duas coisas distintas, completamente diferentes. Quem estuda para a escola não necessariamente está estudando para o vestibular. Tem coisas que coincidem? Sim. Só que na escola a gente estuda para passar de ano. No vestibular a gente estuda para mostrar nossa aprendizagem. Então a gente tem que pensar o seguinte, o corretor, ele quer algo muito específico do candidato que está ali. Então o aluno do terceiro ano, ele precisa treinar esses macetes. Por quê? Porque na escola ele está treinando o que o professor dele quer ver. Só que não necessariamente o professor dele é o corretor, né? E aí o corretor vai querer a mesma coisa que seu professor quer. Então é muito importante você saber essas sacadas. Qual que é o critério de seleção da faculdade que eu vou fazer? Eu estou um tempo fora da escola, 11 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 16 anos fora da escola. Eu consigo passar em medicina em menos de 1 ano? Com certeza consegue, eu não tenho a menor dúvida. Tenho dezenas de alunos que passam em medicina voltando depois de um tempo fora da escola. Qual que é a sacada? Você não pode queimar energia e gastar tempo com o que não é cobrado de você. Olha só, se dentro da VUNESP eu tenho um leque de 40 provas, eu consigo escolher aquela que eu me adapto melhor ou que eu vou ter mais habilidade. Se eu quero passar em espaço curto de tempo, eu tenho essa possibilidade. Não, Débora, mas eu moro do lado da faculdade X e eu só quero passar nela. Então, você precisa e é possível que você treine somente para aquela prova, que você treine questões, conteúdos, critério de correção, critério de seleção daquela faculdade. Então, essa é a sacada, essa é a grande sacada, a grande característica que a VUNESP nos oferece, certo? Então, olha só, para você que quer garantir a aprovação em medicina ainda esse ano, o que você precisa fazer? Primeiro, defina a faculdade. Definiu, é FACISB, beleza. Qual é a característica da FACISB? A FACISB é a prova que eu quero, beleza. Qual que é a característica da FACISB? Uma prova objetiva de 80 questões, uma prova de redação, não tem dissertativa, então você não precisa se preocupar com critério de correção. Então a prova dissertativa não é um problema para você. Gente, o que você reduz de conteúdo quando você foca em determinada prova, em determinada banca, é absurdo, tá? Então tem alunos que falam, ah, Débora, eu tô achando que eu vou pegar o edital. Nunca vá pelo edital, nunca estude pelo edital. Quando você consegue focar na banca, você reduz a 20, 25% de tudo que você tem que estudar. Débora, ainda é possível passar ainda esse ano? Sem a menor sombra de dúvidas.